Bom, a primeira coisa é que a gente está muito alegre de poder estar aqui com os irmãos e com as irmãs. E nosso objetivo hoje, daquilo que foi programado aí pela equipe do presbitério, não sei como é que, se você tem noção do que significa essa reunião aqui. O pastor Emerson falou um pouquinho sobre isso, mas vale a pena a gente entender o porquê dessa reunião e as tratativas, né, os objetivos dela. Quando a gente entende o objetivo de uma determinada coisa, nós temos a expectativa correta a respeito delas e, portanto, nos envolvemos de maneira adequada. Quando a gente não sabe o que esperar, a gente fica projetando coisas, tipo assim, podia ser assim, podia ser assado, deveria ter feito isso, deveria ser de outra forma. Bom, lembrando que o Ministério Sal da Terra é composto, pelas igrejas aliançadas. Essas igrejas aliançadas hoje estão em torno de 50 igrejas, numa totalidade de quase 100 igrejas, 98, 99. A gente tem orado, eu tenho pedido a Deus para a gente passar de 100, mas toda vez que a gente vai no 99, vai plantar mais uma, duas fecha. Aí volta de novo, 90, 89, e a gente está nessa coisa já há uns 5 anos, que a gente não consegue passar essa meta. Então nós temos que nos esforçar aí para uma semeadura mais ampla, e mais objetiva. Bom, nessa federação de igrejas, que é formada o Sal da Terra, então nós temos as igrejas que são emancipadas e as filhas dela. Como eu disse, 50, em torno de 50 são as emancipadas, que fazem parte. O ministério então é composto, naquilo que a gente chama do seu presbitério, pelo coordenador dessas igrejas e por um representante que a igreja envia junto com o seu coordenador. Então o conselho se faz representado através do seu coordenador e de mais uma pessoa. Então, quando você pensar na assembleia do ministério, é isso: coordenador da igreja emancipada, mais um. Pois bem, em determinado momento na nossa história, nós percebemos que o conselho ministerial que foi levantado para ser pastor desses pastores, fomentar, cooperar, ajudar, estar próximo do pastoreio, começou a ficar pequeno demais para o tamanho da geografia que a gente enfrenta. Porque hoje a gente tem igrejas desde o Nordeste até Florianópolis, no Centro-Oeste e no Sudeste. Então nós decidimos fazer presbitérios, ou seja, núcleos, que a gente chama de presbitérios. Núcleo é o nome que a gente deu daqueles que estão sendo formados, mas ainda não tem status de presbitério. E aí nós formamos os grupos de presbitérios, ou seja, os núcleos de pastores, que seriam aqueles que pastoreariam ou serviriam os pastores numa determinada região do Brasil. Então hoje nós temos o presbitério do Sudeste, que é esse que nós estamos inseridos, que envolve a nossa região aqui. Aí nós temos o presbitério do Centro-Oeste, que se reúne lá em Goiânia. Temos o presbitério do Nordeste, que é em Salvador. E temos mais outros núcleos que fazem a escola de pastores, a escola de liderança, que anteriormente era a escola de pastores e agora são a escola de liderança. Esses núcleos são Florianópolis, Pouso Alegre, São Paulo e Uberaba. Então são 4 núcleos que não têm status de presbitério, porque ainda são embrionários, é formação. A partir do momento que você tenha uma quantidade de igrejas naquela região, justifica-se um presbitério. Mas não tem jeito de você ter um presbitério de 2 igrejas, porque não se faz necessário. Então nós estamos, através das escolas de liderança, fomentando regiões do Brasil. Então nós plantamos esses núcleos para que sejam fomentadores do processo. Bom, todo ano, além da escola de liderança, que nós temos 9 aulas durante o ano, 9 meses, temos aí aqueles meses que são de férias, que não temos, como janeiro e dezembro, e nós temos, além da escola de liderança, nós temos mais 2 agendas que é para todo mundo, que é a conferência, que acontece normalmente em março, e o retiro de pastores, que acontece normalmente em agosto. Dentro disso, nós percebemos que havia necessidade de que algumas discussões próprias da localidade fossem também atendidas. Por que disso? Porque os pastores começaram a dizer da necessidade de ter um grupo mais próximo, de terem uma referência, onde podem ter comunhão, para não se sentirem sozinhos, para se sentirem parte.
Então, nós tivemos 2 datas inseridas no nosso calendário, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, onde os presbitérios, não os núcleos, se reúnem, e agora com a ideia que os núcleos venham fazer parte dos presbitérios de onde eles estão próximos, para que a gente tenha uma agenda própria do Sudeste, uma agenda própria do Nordeste, uma agenda própria do Centro-Oeste, conforme esse grupo de pastores que hoje nós chamamos do Conselho de Presbitério, possam, na sua percepção da necessidade, dos objetivos da localidade, proporem agendas ou atividades que possam atender os pastores na sua localidade. Então, nós tivemos a primeira reunião no primeiro semestre, e essa é a nossa segunda reunião, concluindo assim as atividades próprias de cada presbitério. Nós continuamos com as escolas, que hoje nós somos quase 1.000 alunos por todo o Brasil, podemos aplaudir Jesus para isso, 1.000 líderes, pensa, não é uma bênção? 1.000 líderes sendo preparados todos os meses, num livro que foi escrito pelos conselheiros desse ministério, e que estão fazendo, o que? Formação, transmissão, que é o nosso tema desse ano. Pois bem, a nosso bate-papo aqui hoje tem a ver com família pastoral, com casal. Já tratamos disso um pouco no nosso retiro, lembrando que a nossa conferência tem um objetivo: falar de ministério, praticalidades, ferramenta, instrumentalidade para a igreja. Como a gente pode crescer, como a gente pode discipular, como nós podemos fazer missões, como é que a gente cuida das nossas crianças, como a gente cuida dos nossos jovens, tarefas de ministério, ou seja, inspiração, motivação, comunhão, testemunho a respeito da vida da igreja. Ou seja, como nós podemos ser congregações mais saudáveis e mais eficazes no seu trabalho da evangelização e do discipulado das nações. Pronto. O segundo semestre é o nosso retiro, e aí agora nós queremos tratar da família pastoral. Ou seja, vamos tratar de temas que têm a ver com a pessoa do pastor e, por consequência, do seu conselho. Então nós temos o nosso retiro, que é como se fosse um retiro exclusivo para nós, de casais, onde a gente vai falar de todas as abrangências da vida que envolve o casal. Então nós tivemos agora lá, acho que quase um pouquinho mais de 300 pessoas, e foi um tempo maravilhoso ali em Caldas Novas. E para o ano que vem nós estamos propondo lá no Conselho Ministerial algumas mudanças, que nós vamos ter a nossa conferência regionalizada, ou seja, nós vamos ter uma conferência acontecendo numa semana em Uberlândia, e na semana seguinte a mesma conferência, com os mesmos palestrantes, mesmos pregadores, mesma banda em Goiânia, de maneira que a gente possa de alguma maneira facilitar o acesso de mais pessoas da nossa conferência. E da mesma maneira nós estamos vendo como a gente vai fazer o retiro, ou se não vai ter retiro, mas nós deixamos 2 datas, e provavelmente às vezes a gente vai fazer uma coisa mais na questão de simpósio, mais parecido com o seminário que a gente tem, do que retiro. O retiro tem demonstrado uma certa fadiga, muita gente não tem tido interesse, mas eu quero dar uma notícia. Como a gente não pode avaliar o ministério ou propor resposta para o ministério pelos ausentes, nós também estamos levantando, e a partir agora desse mês, nós vamos publicar, todo mundo vai saber quem são os pastores que participaram das escolas, que participaram da conferência, que participaram dos seminários, das datas de presbitério, para que a gente, às vezes a gente tem a impressão que não tem muita gente interessada, e talvez a gente vai descobrir que os desinteressados são sempre os mesmos. E, portanto, não é um problema dos interessados, mas da motivação. Eu não sei se você sabe, num livro que a gente a gente estudou aí lá na nossa congregação, chamado Move. É um livro que foi feito, uma pesquisa parecida com aquela que a gente estuda muito, o crescimento natural da igreja, que foi feita uma pesquisa da qualidade da igreja, da espiritualidade da igreja. Foi feita uma nova, com várias igrejas do mundo inteiro, e descobriu que o grupo mais insatisfeito com as igrejas locais são os maduros na fé. Interessante, né? Por quê? Porque nada que se propõe, ele se sente motivado mais. De novo, ouviu o Galvo de novo? Paulo Júnior, mas vai trazer
né, o Ari, vai trazer o Gilberto. A gente está cansado de ouvir os mesmos, o Alexandre, o Marcão. Para quê? Aí traz alguém de fora. Ih, mas esse cara, quem convidou? Fraquinho. Por que não usou os nós? Entende isso? Então nunca satisfeito. Sabe aquilo que Jesus falou? Ó, a gente toca música de lamentação, vocês não choram. A gente toca música de alegria, vocês não dançam. Então vocês não querem nada com nada. Pois bem, então nós estamos avaliando para saber quem é de fato o nosso grupo interessado. E a partir desse grupo a gente fazer proposições, propor programações que sejam mais adequadas no nosso amadurecimento. O objetivo do Ministério Sal da Terra, dentro do seu representado agora pelo seu conselho ministerial e pelos seus conselhos de presbitérios, a ideia é como nós podemos ter pastores e pastoras mais saudáveis, de maneira que a gente tenha igrejas, famílias de fé também mais saudáveis. Então todo objetivo passa por isso. Como eu disse, o grande desafio é que quanto mais maduro na fé, talvez menos motivado com as coisas. E lá, nessa estatística, mostra que de fato é isso. De que não há nada que a igreja local possa fazer que vai motivar essas pessoas. Essas pessoas são motivadas pela sua própria postura. E lá ele fala um termo interessante. Ele fala assim, já viu pessoas que estão sempre patinando? Você já encontrou isso lá na sua congregação? Gente crente, gente que você sabe que ama Jesus, mas não sai do lugar. Estão sempre dando opinião a respeito de tudo, mas nunca se movem em direção nenhuma. Então nós como pastores sofremos essas dores nas nossas congregações. Nós estamos vendo congregações aí e o pastor diz assim, não, a gente está pensando em fechar. Por que vocês querem fechar? Porque o conselho está desmotivado. O conselho não quer ajudar, não quer fazer nada. De quem são as responsabilidades, né? Quem vai motivar a nós mesmos? Nós estamos esperando alguma coisa externa? Ou é a minha percepção de vocação, chamado, ministério, que é a minha motivação, que é Cristo? Agora, de homens maduros e mulheres maduros, essa motivação vem muito mais da minha postura diante da vida do que qualquer programação que eu possa participar. Então nós temos aqueles que têm oportunidade de sair em outros eventos, vai em conferências, viajam longe para ver. No final você vai percebendo que é a mesma coisa. Aliás, nós vamos passar a vida inteira pregando muitas vezes na mesma congregação e o mesmo livro. Então, é a mesma coisa, irmão. E se você separar aqui o Novo Testamento, você falar assim, não, eu vou só pregar o Novo Testamento e vou... Esse aqui. Então, também não é muita coisa. A gente é capaz de pegar isso aqui e escrever enciclopédia de 30 volumes para explicar isso aqui. Então, todo mundo que tem um comentário bíblico em casa sabe de que eu estou dizendo. Que às vezes a gente vai complicando, em vez de facilitar, né? Porque a gente gosta de complicar. Talvez Jesus, nos nossos dias, fale assim, não, e era o que os fariseus naquela época achavam dele. Simples demais, não quer mais substância, Jesus. Não quer, você tem de ficar falando de sal, falando de lírio no campo, falando de passarinho. Não, Jesus, tem que falar mais das coisas, sim, mais densa. Nós não enfrentamos isso com os irmãos, quando você dá lá o estudo pequeno grupo, a pessoa fala assim, a gente queria alguma coisa assim. O que, irmão? Vamos discutir milênios, né? Nós vamos discutir angiologia, aí nós vamos ficando complicado. Nós temos que pregar Cristo crucificado e pronto, e ressurreto. É isso a nossa pregação. Amém? Então o nosso objetivo aqui hoje é cumprindo uma agenda do Ministério Sal da Terra, específico para nós do Sudeste. E aí o discernimento que o conselho, então o coordenador do presbitério hoje é o pastor Emerson, né? Aí nós temos aqui os conselheiros, é o Paulão, o Saulinho. Fica de pé quem são os conselheiros, por favor. O Lúcio, que veio lá de Tuiutaba, né? Está faltando o Ari, que é o representante do ministério. O Ari é conselheiro ministerial deslocado para ser suporte ao conselho do presbitério. Obrigado, irmãos. Então esses são os homens que Deus levantou para servir as igrejas, né, na Ásia Menor, no presbitério, né? É o Timóteo, que tinha ali o papel episcopal. O Timóteo era o bispo daquela região, ele coordenava. Então esses homens são os bispos,
levantados para servir a igreja nessa localidade. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, você entendeu? Então, não é mais uma reunião importante. Às vezes a gente fala assim, não sei para que marcaram isso. E aí a gente fica culpado de não participar, porque afinal de contas nós temos um voto. Quando nós assinamos a nossa carta de princípios e valores, deixa de ser voluntário para ser agora algo de responsabilidade, que às vezes a gente não imagina que isso é um compromisso firmado, de palavra empenhada. Então, eu tenho falado lá para os nossos pastores. Às vezes as pessoas não entendem que a gente vai avaliando a caminhada de cada um na postura com os compromissos assumidos. É assim que a gente faz com os filhos da gente. Conforme ele vai assumindo os compromissos e vai respondendo aos compromissos que ele assumiu, você é capaz de dar a ele outras coisas para que ele também possa desenvolver. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então põe isso na sua cabeça. Fica de pé, por favor. Quem trouxe Bíblia de papel? Deixa eu ver quantos pastores carregam a Bíblia ainda. Ah, de papel, porque eu sei que você vai falar assim, está no meu celular. Deixa eu ver, de papel. Pouco, 7, né? 8. Então leva quem lê a Bíblia no celular. Quem lê mesmo, não é só tê-la no celular. Levanta aí comigo. De vez em quando, né, Dado? Naquela hora que a gente é melhor. A Bíblia eletrônica é boa demais, porque chave bíblica agora ficou fácil, né? E se você não achar na Bíblia, você põe no Google que ele te fala quais são os versículos, porque ele põe todas as versões que você quiser. Então você acha a palavra, né? Eu lembro uma vez a gente estava na época do evangelismo, a gente fazia escala de pregação dos jovens, né? Nós éramos aqueles jovens, loucos para pregar. E aí tinha um irmão que ele preparou a mensagem. E aí ele chegou lá e ele fez toda a ministração dele em cima de uma palavra que estava num versículo. Tipo assim, e Jesus se assentou, certo? E ele esqueceu, a Bíblia que ele tinha a palavra que Jesus se assentou, toda, e ele chegou lá no púlpito e pôs 5 Bíblias. Nenhuma delas tinha o se assentou. Era uma outra versão que ele tinha deixado em casa. Aí ele leu uma, falou, não, mas peraí, está na outra. Aí ele leu a outra, leu a 5, não tinha. Falou, gente, mas vocês acreditam, porque eu leio na Bíblia. Então, às vezes, cuidado, para a gente não ser tão precioso lá na palavra, né? A Bíblia nós temos que entender ela num contexto muito mais amplo, né, do que uma versão específica. Se você quer ser mais profundo, você vai lá, né? Então, pega a sua Bíblia e levanta ela assim comigo. Ou se não tiver, levanta a sua mão, fala assim, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui como pastores, esse ministério mais do que excelente. Tua palavra diz que quem almeja o pastorado, o episcopado, grande coisa almeja na sua vida. E nós estamos aqui com aqueles que ouviram o seu chamado e responderam, Pai, colocando os pés nas águas. Obrigado por cada casal aqui, cada família representada. E eu quero te pedir que o Senhor derrama agora do teu bálsamo. Talvez estão vivendo dias difíceis, de ventanias, de dificuldades, de oposições, de necessidades, de diagnósticos de saúde. E que muitas vezes, ó Pai, sofremos sozinhos em alguns aspectos. Mas que hoje a gente possa ter uma ideia que nós fazemos parte da família. E nós não precisamos ficar sozinhos. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento do privilégio, da oportunidade de nos reunirmos aqui, num dia como esse, para ouvir Tua voz, para abrir nosso coração, para debater a respeito das nossas dores, para confessar os nossos pecados. Porque o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem algo novo, renovo, paz, alegria, ânimo para a vida de cada um de nós. Eu quero te pedir que o Senhor derrame mesmo, Pai. Derrame mesmo, Pai, da tua presença consoladora, que aqueles que estão padecendo, ó Pai, de qualquer coisa, que hoje saiam daqui curados, em nome de Jesus, que haja a presença generosa do Teu Espírito, que é no meio da família, no meio dos irmãos, que o Senhor ordena a bênção de vida, e que seja de fato o bálsamo a ser derramado sobre nós,
porque sabemos que a batalha é densa, o inimigo que travamos é o inimigo derrotado, mas ele arma cilada, ele causa constrangimentos, ele causa ferimentos, ele quer que que a gente tire a mão do arado. O Senhor disse que quem põe a mão no arado não pode olhar mais para trás. Ele quer que nós desistamos, e a sua palavra diz que o Senhor não tem prazer nos que voltam atrás. Então, ó Pai, esses homens e mulheres que têm um chamado, que têm uma vocação para serem pastores de gente, cuidar, não há nada mais nobre nesse planeta do que cuidar das tuas ovelhas. E que o Senhor possa dar ânimo essa tarde. Que o Senhor possa trazer cura das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós te amamos, Jesus, e tudo que queremos é agradar teu coração, é revelar o Senhor através da nossa vida. Aqueles que estão vivendo lutas conjugais, que estão padecendo, ó Pai, de falta de comunicação, de dores internas e externas, que venha sobre nós agora o livramento disso, que nós não nos isolemos, que a gente seja vulnerável diante dos irmãos, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada uma de vocês. Como o Gálvaro disse, é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar aqui, ter essa tarde não só de compartilhar, mas de abraçar, de saber como que está o outro, de tomar um cafezinho. A gente vai ter um tempo para tomar um cafezinho, porque a palavra de Deus fala que é nisso que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E eu tenho certeza que Deus quer falar comigo nessa tarde de hoje, eu tenho certeza que Deus quer falar com você, mas eu não sei em qual testemunho, em qual palavra, em qual item. Então se atente para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Amém? Eu tenho muito temor no coração quando a gente vai compartilhar, né? E o tema é amando como gente grande. E eu quero começar o nosso tempo lembrando da palavra de Filipenses, no capítulo 3, que diz assim: não que eu já fui aprovado, mas eu prossigo para o alvo da plena vocação que eu tenho em Cristo. Né? Nós somos casados, eu e o Gálvaro tem 26 anos. Outro dia, né, amor? E ao longo desses 26 anos, nós já passamos por muitas experiências, muitos testemunhos. Então, se a gente está aqui hoje compartilhando, eu quero dizer que a gente está compartilhando daquilo que a gente tem vivido, né? As pessoas que estão, às vezes, mais perto ali conosco, no nosso conselho, sabe das nossas lutas, das nossas dores, né? Da nossa família, né? A nossa vida, nesse sentido, é muito clara com o nosso conselho. Então, não que somos perfeitos, não que já chegamos a essa maturidade. Aliás, cada fase no nosso casamento, na nossa vida, é como uma coxa de retalhos. Então, tem ali fases onde o quadradinho está mais brilhante, tem outras fases em que o quadradinho do patchwork está um pouco mais opaco. E essa é a beleza quando a gente faz uma grande coxa de retalhos. E é por isso que a gente quer compartilhar. Porque se você pensar em desafios na área física, financeira, criação de filhos, aqui a gente vai falar a respeito, né, desde o namoro, tudo isso nós passamos. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, o nosso testemunho, sem dúvida, é que a palavra de Deus fala em Deuteronômio que se nós escolhermos de fato seguir a Deus e não olharmos para trás, meditarmos nessa palavra de dia e de noite, nós vamos colher o melhor dessa terra. Nossa casa tem colhido o melhor dessa terra, em nome de Jesus. E os desafios, como uma vez eu cheguei para o Paulo Júnior e brinquei com ele num grande desafio familiar, e ele falou assim: Fabiana,
Isso é para os seus pés ficarem mais no chão, Fabiana. Eu não quero, pastor. Não, isso é para os seus pés ficarem mais no chão, para você entender a dor do outro e ter mais compaixão. Falei, amém, recebo. E é isso que a gente quer hoje compartilhar, a respeito de amar, né? A respeito de um caráter que vai sendo moldado na nossa vida, e eu creio que o nosso caráter vai sendo moldado até que Jesus nos promova para a vida eterna. Quando quando escolher esse tema para a gente falar, amando como gente grande, a gente precisa entender algumas coisas importantes nessa início de jornada. Às vezes a gente lê o versículo lá que a gente tem que se tornar como crianças para receber o reino de Deus, não é isso? Mas a palavra de Deus diz também que quando eu me torno adulto, eu deixo as coisas de menino e agora vivo como adulto. Então, na nossa caminhada de fé, na nossa jornada, há um momento de ruptura, onde agora as coisas de criança, de menino, precisam ficar para trás. Então, nossa vida como pastores, como líderes, há situações e circunstâncias que precisam ser vencidas no aspecto da transformação da minha maturidade. Ou seja, outrora eu vivia, sofria algumas coisas, porque eu era menino, não percebia isso. E na nossa vida conjugal, começa dessa forma. Há muitos sonhos, projetos, que na nossa caminhada percebemos que não são tão românticos como a gente imaginava. A própria concepção de amor. Muitas vezes a gente imagina que amor é apenas romance, paixão, tesão. E na verdade a gente vai aprender que amor é decisão, é essência de Deus. Amor é uma... E o pastor que esteve lá com a gente em Caldas falou uma coisa muito, muito legal. Ele falou assim, olha, o amor de Deus é incondicional. O nosso amor precisa ser intencional. Porque agora eu tenho a intenção e procuro fazer isso de forma intencional. Porque não é incondicional. Não é isso? Há momentos na nossa vida conjugal que a gente fala assim, acabou, não tem jeito, não quero mais, não gosto. Há sentimentos que permeiam o nosso coração que a gente nem sabe de onde vem, mas às vezes estão lá. E que às vezes a gente não adianta só falar assim, eu vou desprezar isso. Não, deixa eu dizer, cada vez mais você e eu temos que estar atentos, porque há uma trama do inferno na desqualificação dos pastores e líderes e que passa primariamente pela vida conjugal, na intimidade, onde as pessoas estão se deixando afastar uma da outra, e aí vem o adultério, a queda e o escândalo. Recentemente nós tivemos agora nos Estados Unidos, e mais um grande pastor, um homem de Deus, um cara usado para as nações, para os povos, de ministério mais do que conhecido, queda na área moral, destrói. O ano passado, no ano que a gente morou nos Estados Unidos, no ano seguinte, 2 pastores lá da Flórida, na área de adultério, na área moral, gente qualificada, com livro escrito, com todo entendimento, fracassaram na sua vida conjugal e, portanto, fracassaram na sua vida ministerial. Então, nós como Ministério Sal da Terra, nós entendemos o seguinte, a ocasião, ou a governo na igreja diz respeito ao homem, mas não há como o homem ser governo se a mulher não estiver com ele em concordância. Entende isso? Então o ministério da casa, nós entendemos que quando a gente vai ordenar lá, nós não ordenamos o homem, nós ordenamos o quê? A casa. Então tem muitas vezes as mulheres vão se afastando das suas responsabilidades, porque muitas vezes estão dizendo, olha, isso aí é coisa do meu marido, não vai funcionar. Então, por isso, lá na nossa congregação, nós começamos, antes de fazer a ordenação, nós começamos a fazer perguntas muito específicas para o casal. Porque às vezes a gente fez algumas ordenações no começo, aprendendo, que a gente não ouviu as mulheres, às vezes elas não queriam nada daquilo, e depois nós encontramos uma casa totalmente fragilizada nos processos do dia a dia. Então, quando nós estamos falando aqui sobre amar como gente grande, nós estamos dizendo a homens e mulheres o seu papel. Por isso é importante, deveria estar aqui sua mulher com você, porque aqui hoje era um dia, a gente sabe que há limitações de agenda, dificuldades, mas hoje não é uma reunião de homens, hoje é uma reunião de casais, certo? Então a gente vai falar agora, e infelizmente vai ficar a metade da sua casa ouvindo,
de coisas muito importantes. Mas a gente sabe que nem sempre é possível ter tudo isso. Como a gente está gravando, depois você se esforce para sua esposa também ouvirem juntos isso e meditar. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ouvir um pouco daquilo que a palavra de Deus diz para nós, que está a partir do verso 6, no capítulo 5 de Efésios, e diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre todos os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo, de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, pois coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como a ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Bom, esse texto de Paulo aos Efésios, escrevendo aos Efésios, ele amplifica muito o papel do casal e principalmente da mulher no contexto judaico, da cultura que ali estava inserida. Há uma mudança profunda quando Jesus começa a ensinar, depois Paulo e depois Pedro também cita algumas coisas a respeito da mulher. Aquilo troca a categoria, né, da mulher na percepção da sociedade ou da religião a respeito da mulher, porque a mulher até naquele então ela era apenas subserviente. A mulher ou era filha de alguém ou esposa de quem quer que seja. Agora Paulo está falando a respeito de uma relação que tem a ver com repercussão na eternidade, tem a ver com uma figura do próprio Deus com o seu povo. Então quando ele está escrevendo os Efésios, ele está falando dessa dinâmica, né? Ele está falando para mim, homem, e para mulher, de forma específica. O problema é que muitas vezes quando nós lemos essas orientações, a primeira coisa que eu gravo é o que o outro deve a mim. E aí nós tornamos a orientação bíblica condicional. Ou seja, está dizendo para mim amar minha mulher, e aí na minha cabeça é o quê? Desde que ela me respeite e que ela me obedeça. Mas não é o que ele está dizendo, ele está dizendo aos homens e está dizendo às mulheres. Ou seja, há uma orientação clara para os maridos e há uma orientação clara para as esposas.
E na nossa vida pastoral, se a gente não compreender isso de forma muito clara, nós vamos viver conflitos desnecessários nos processos. Porque, primeiro, que nós estamos vivendo uma cultura onde hoje a grande palavra sendo dita é o empoderamento feminino. Isso tem quase a ver, claro, com os anos 60, em jogar o sutiã fora, né? A gente sabe que durante toda a história da humanidade, a mulher sempre foi oprimida. E se você entendeu o que a Bíblia diz, já estava escrito que isso aconteceria. Por quê? Porque era da mulher que Deus geraria o Salvador. Então, durante a história inteira, a mulher foi o quê? Alvo de Satanás e muitas vezes amplificado por alvo dos homens que a trataram de maneira indigna. Nós, como homens, agora estamos entendendo que Paulo está dizendo, olha, você deve amar a sua mulher com a qualidade ou a substância do amor que eu amei a igreja. Não é mais um amor condicional. Lembra lá? Nós agora temos amar com o amor incondicional de Deus. Mas não é natural para nós. Por isso que precisa ser intencional na minha relação. E é quando a gente vai lendo essas coisas e ele começa a traçar, e muita gente não gosta desse texto porque fala de coisas assim, principalmente nessa versão, fala coisas assim muito, muito distante da linguagem politicamente correta dos nossos dias. Mulheres, obedeçam os seus maridos. Isso parece uma coisa impositiva, fora de moda, demodê, decadente. Por quê? Porque os paradigmas da leitura que temos hoje na nossa sociedade é de uma relação opressora, de uma autoridade contra, de uma autoridade que desmerita, que traz opressão. Mas quando a gente vê o que o Paulo está dizendo, a qualidade do amor, da substância que Deus quer que o homem trate a sua esposa, é muito maior. Então eu e você, homem, precisamos compreender que tipo de amor Deus quer que a nossa esposa seja amada. Então isso não condiciona se ela é goteira ou não. Porque a palavra de Deus diz que é difícil a casa onde a mulher é reclamosa, é rixosa, é pior que goteira, né? Então está dizendo para mim e para você, homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E agora é um amor o quê? Um amor de doação, de entrega, de renúncia. Um amor que dá a vida, um amor que é a favor do outro. Um amor que nós somos amados, em que Cristo nos amou de tal maneira que foi capaz de dar a sua própria vida para que eu e você pudéssemos viver. Por isso que não cai bem quando a gente vai fazer um aconselhamento e alguém está dizendo, se eu não sair dessa relação eu vou morrer. Então morra e permaneça nessa relação, porque ficaria fácil. Porque se eu entregar a minha vida, deixar de viver em favor, acabou o problema. Então eu morro. Quando eu não entendo isso, eu vou para os valores, e aí a gente vai voltar para uma mente dividida. A gente está fazendo uma reflexão lá na igreja sobre ser sal da terra, na série. Aí quando Jesus fala assim, mas se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada. Mas quimicamente o sal nunca pode perder o seu sabor. Não existe maneira do sal se tornar sem sabor, a não ser que ele deixe de ser sal. Então, quando ele deixa de ser sal, no contexto do ensino de Jesus naquela época, que era para ser pisado, é porque havia uma maneira de usar o sal também. Ele era misturado ao gesso para virar piso. E aí ele perdia o seu sabor, por quê? Porque havia mistura numa quantidade maior do que ele mesmo. Então, muitas vezes, quando a nossa mente começa a ter misturas, os paradigmas e as referências começam a deixar a minha mente insípida. Por isso que na minha relação com a minha esposa, o que tem que ser sempre lembrado é o que a Bíblia diz a respeito da minha relação com ela, e não das experiências da minha família, dos conselhos de um mundo moderno, pós-moderno ou milenal, Mas agora, a minha vida tem que estar totalmente orientado por aquilo que as Escrituras Sagradas me orientam. E aqui Paulo não deixa dúvidas a respeito do papel do homem nessa relação.
Quando a gente lê essa passagem, e é algo que é assim, constantemente esclarecido nas nossas reuniões de mulheres, né, nos nossos grupos a respeito da submissão, e a gente vê o atributo que, na verdade, quando Deus nos criou, Ele colocou para nós, né, farei o quê? Uma adjutora, uma auxiliadora. Eu gosto muito da tradução facilitadora. E como a gente está aqui falando a respeito de, né, vida ministerial, casal de pastores, eu acho interessante a gente entrar nesse ponto. Porque quando a gente fala a respeito de submissão, a gente não está falando sobre subserviência, a gente está falando estar debaixo da mesma missão e junto cumprirmos aquilo, como o Galvão falou na introdução, né, de casas pastorais. E aí, quando a gente também quer usar esse versículo dentro da nossa casa, para que eu seja aquela pastora omissa dentro do ministério. Não, meu marido decide. Não, é eles que decidem. Não, tudo bem. E a gente tem visto, né, por vários anos aí à frente de ministério, que a casa pastoral onde a mulher se engaja, a casa pastoral onde a mulher exerce ministério, onde ela entende, onde ela não é essa parceira omissa, essa parceira silenciosa, que muitas vezes é cômodo, ela não quer entrar em confronto, ela quer ser acomodada, ela não quer crescer, ela não quer empreender, porque não quer pastorear, porque dá muito trabalho, dá trabalho mesmo, né? A gente tem visto como isso reflete na vida de igreja, na vida de ministério dentro de uma casa. Isso é motivo de grande conexão entre o casal, isso é motivo de grande alegria, de grande conquista, mas isso também é motivo de grandes rachas, de grandes polêmicas. Então, mulher, não pense você que em cima dessa palavra Deus não colocou na sua vida dons, talentos e que precisam ser exercidos. Quantas vezes lá na nossa casa eu tenho que lembrar algumas coisas ao Ogálvaro, e eu tenho certeza que Deus me colocou na vida do Ogálvaro e o Ogálvaro na minha vida, porque nós somos muito diferentes às vezes na hora de tratar com o ministério, e é essa riqueza de uma casa pastoral. Então não negligencie, pastora, o dom colocado na sua vida. Ser submissa não é ser omissa dentro do seu ministério. E aí quando o Paulo está dizendo, ele fala assim, não deixem que ninguém vos engane com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Antigamente vocês mesmos viviam dessa forma. Ele está dizendo que se os paradigmas da minha vida não forem transformados, se eu sou apenas arrastado pelas situações e circunstâncias de talvez você já era casado quando o ministério entrou na sua vida, e você pensa que aquilo vai ser apenas uma continuidade dos processos, se não houver uma mudança radical dos paradigmas que vale para a minha vida cristã e minha vida relacional e a nossa percepção. Se você entender isso como casa pastoral, você, homem, entende os conflitos na criação dos filhos. E da mesma forma, vocês vão viver conflitos na percepção a respeito da igreja. Às vezes Fabiana fala assim, fala com o Tiago. Eu falo assim, já falei. Não, você não falou não. Do jeito que eu queria, você não falou. Eu queria que você falasse assim, 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 assim. Eu falei assim, para falar assim, 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 quem tem que falar é você, porque não sou eu. Entende isso? Então a nossa vida conjugal precisa ter essa perspectiva de processo, porque não é do jeito que eu penso, do jeito que ela pensa, é como a Bíblia diz. E aí a minha convergência, a convergência da Fabiana não está nas preferências da minha criação, porque eu fui criado desse jeito. Isso tudo são paradigmas que precisam ser deixados para trás. Outrora, em outro tempo, de outra maneira, vocês viviam nesses pensamentos. Então, se eu olhar para o paradigma da minha casa, meus dois avós, das duas partes, eram divorciados. Meus pais são divorciados. Então, qual é o paradigma? O casamento vai funcionar. O meu tá pior, né, bem? O seu só tem viúva. Então, lá na minha, o povo separa. Na dela, as mulheres matam os maridos. Então, tem os desafios, tá vendo? Então, são esses paradigmas que precisam ser superados. E o Paulo está dando orientação aos Efésios de maneira assim, muito categórica.
Porque, na verdade, os valores na nossa vida são aquilo que são, né, os paradigmas, como o Galvão está falando, são as lentes, é a bússola que nos deixa ver de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas concepções a respeito daquilo que a gente viveu, né, as nossas vivências. E isso é muito relativo, principalmente quando a gente junta duas famílias. Mas a gente tem que convergir como casa ministerial, como casal, para virtudes. E virtudes têm origem em Deus, ao contrário de valores que têm origem em homem. Virtudes têm origem em Deus, é absoluto, não é relativo, é universal e precisam ser aprendidas. E às vezes eu vejo que a gente bate muito em cima de valores, em cima de coisas que podem ser medidas e que podem ser tratadas. Logo que a gente teve os nossos filhos no começo, eu venho de uma família onde a minha mãe, como o Galvão contou, eu perdi o pai muito nova, e minha mãe criou nós três sozinha. E ela falava assim, olha, não vou deixar nada de herança para vocês, mas vocês vão estudar nas melhores escolas, vocês vão falar língua, vocês vão... E então o valor aprendido dentro da minha casa sempre foi educação. Educação. Né? O valor aprendido na casa do Galvão eram 4 homens e ele começou a trabalhar muito cedo por conta dessa separação dos pais. Era trabalho, trabalho, trabalho. Então você imagina o primeiro filho, eu queria que estudasse, ele queria que trabalhasse. E eu queria que bem, pega mais leve nos estudos. Amor, também a gente pode esperar um pouco para poder... Então, não são esses valores, porque essa é a riqueza, falo de novo, da relação. Da gente trazer agora junto a ponderação, tanto da educação, quanto do trabalho. E aí, juntos, a gente acordar nas virtudes, as virtudes que precisam ser aprendidas, a respeito de perdão, a respeito de misericórdia, de paciência, os frutos do Espírito Santo. Isso não pode ser relativo. Isso tem que ser absoluto. As outras coisas nós podemos discutir. Amém? Isso vale para todos os aspectos da nossa relação. E a gente vai entrar em tudo isso. Essa primeira introdução, e eu vou pedir para a Fabiana ler esse texto aqui. Você quer que eu leia? 22. Para ficar bem no meu coração. Ministra, Senhor. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Bom, quando a gente lê esse texto, e a gente pode tentar fazer exegese, a interpretação dele, não há muito que a gente pode, né, fugir dele. Então, por mais que a gente possa usar palavras para amenizar os processos, aqui está falando de uma função distinta na casa. E que se essa função for mudada, não vai funcionar. Casamento, amado, só funciona se estiver dentro do ambiente pelo qual Deus o criou. Casamento funciona quando as nossas orientações são segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque casamento sem a palavra de Deus, nós vamos ver gente que está junto por muito tempo, mas que pouco tem a ver com o casamento que Deus propõe. Nós vamos ver violência, abuso. Você sabia que 40%, saiu uma estatística mais recente, 40% das mulheres evangélicas apanham dos maridos? Eu espero que a gente não tenha, que nós sejamos 60% dessa estatística aqui. Porque se você, mulher, está se sujeitando a isso, e muitas vezes as mulheres se sujeitam a isso, com medo que o marido perca a condição que ele tem, e portanto toda a casa também o perca, porque sabe que se o marido ficar desclassificado para o ministério, ela também vai perder a parte que também ela gosta de fazer lá na cozinha da igreja. E muitas vezes estão se submetendo a uma relação abusiva, que nada tem a ver com a Bíblia, por interesses próprios. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, isso não tem nada a ver com casamento. Então, quando a palavra de Deus diz, por exemplo, o casamento o matrimônio deve ser com leito imaculado. Então não tem jeito lá de dizer, não, mas tudo que a gente tem acordo está valendo. Não. Porque se eu tenho um acordo de trazer uma terceira pessoa para a minha cama,
não significa que aquilo é vontade de Deus, mesmo que eu e minha mulher estejamos de acordo. E essas coisas podem parecer umas aberrações, difíceis de acontecer, mas você tem cuidado, porque o inimigo das nossas almas está promovendo, né, situações e circunstâncias, porque eu e você sejamos desclassificados naquilo que nos propomos a fazer. É o que o Paulo fala, eu não quero que vindo a pregar a outros, eu mesmo seja desqualificado naquilo que eu prego. Então todas as vezes, já viu aquilo que a pessoa fala assim, eu não gosto muito de falar nessas coisas, porque depois eu vou ter essa aprovação na minha vida. Mas o nosso inimigo, ele é astuto, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta isso toda vez. Ele vai falar um pouco mais sobre a vida íntima daqui a pouco. E aí eu quero falar aos homens, marido. Aí as mulheres obedecem. Agora, quanto Deus é maravilhoso, é harmonioso. Maridos, ame a sua esposa. É interessante que a gente não tem lá uma orientação nesse texto para que as mulheres amem seus maridos. Mandou obedecer e mandou respeitar. Parece que é por causa da característica, não é isso que a Bíblia fala a respeito de Cristo e a igreja? Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, de alguma forma, nós representamos nessa relação uma percepção feminina dos processos. Nós somos a igreja, a noiva. Então, Deus nos amou, e o que restou a nós? Responder a Ele amando. E aí nós obedecemos e nos sujeitamos, submetemos. E agora ele está dizendo aos homens, marido, ame a sua esposa, não são suas esposas, a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Qual a palavra que tem saído dos nossos lábios? A palavra de Deus? O que a Bíblia diz? O que eu penso? Ou a ofensa? Porque às vezes eu não bato na minha mulher fisicamente, mas eu bato nela verbalmente o tempo inteiro. Eu estou purificando a sua mulher, homem, nesses anos de casamento. Quem aqui tem menos de 5 anos de casado? Levanta a mão, por favor. Menos de 5 anos. 1. Quem tem mais de 5 a 10? Quem tem mais de 10 anos de casado? A grande maioria. Tem mais de 10 anos. Glória a Deus, passando 10 anos. A crise dos 5, dos 2, dos 7, dos 6 meses, um mês e meio. As crises naturais da vida, né? Então, quando nós estamos ouvindo aqui, está dizendo assim para mim, você está lavando e purificando e apresentando sua mulher diante de Deus melhor do que quando você a pegou? Sua mulher hoje é uma mulher melhor do que era quando você começou o seu casamento? Porque se ela está piorando, a culpa é de quem? Entende? Porque é o que Deus está dizendo, que Cristo purifica para apresentar, olha só, lavando com água e purificando com a palavra. Ele fez isso para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. A única coisa que não tem jeito de não usar botox é evitar ruga. Mas pura, perfeita, no sentido da plenitude daquilo que Deus tem. Você é um homem que potencializa, maximiza, suporta os dons, talentos da sua esposa. Você é um homem que tem sido esse homem que a ama a ponto de dar sua vida e entregar sacrifício vivo, santo e agradável. Não é morrer por ela, é viver para ela, por ela. De maneira que ela seja tão segura, que ela não tenha dúvida do seu amor e que seja capaz de ir com você por onde você apontar. O problema é que muitas vezes os homens estão tendo dificuldade com as suas esposas porque elas não têm segurança. E uma das coisas que a mulher mais precisa é de segurança. Por isso que Deus nos deu a segurança de dar a nós o seu Espírito. Ele colocou o nosso Espírito. E aí ele diz assim, a obra que eu comecei eu vou terminar. Não tenha medo, eu vou estar com você até o fim. O que produz no nosso coração? Segurança, como noiva de Cristo. Quando nós então recebemos segurança, o que nós fizemos? Eu vou para onde o Senhor me enviar. Será que nós homens temos tido essa postura diante de Deus, diante da vida, de apresentar as nossas mulheres seguras diante de Deus, para que elas sejam limpas, puras, que elas sejam maduras, que elas sejam ataviadas? Porque muitas vezes nós estamos vendo relacionamentos que são depreciativos. Deus tem um papel para cada um, né? Por isso que ele diz, o homem deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo.
Depois Jesus amplifica isso e fala: você tem que amar como eu amo você.